Boa noite, amigos, amigas. É uma alegria estarmos aqui reunidos no cantinho de Jesus para estudarmos um pouquinho sobre a nossa caminhada. Que a gente mantenha o nosso pensamento aberto para que a gente possa receber do mais alto as orientações, as dicas que eles trazem para nós. Gratidão eterna a esse nosso Pai de amor e bondade que nos propicia esse caminhar. Que a gente possa sempre buscar em Jesus, nosso Cristo, nosso irmão mais velho, as orientações para o nosso dia a dia. A nossa tarefa nessa noite, 2 de dezembro de 2022, é falarmos um pouquinho sobre o livro Renovando Atitudes, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo nosso querido irmão Hamed. E a lição de hoje é imposições. E ele traz, como sempre, uma narrativa bíblica, nesse caso aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 15, que está também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. E o Hamed traz um trechinho interessante para a gente. Ele fala assim: não é o que entra pela boca que enlameia o homem, suja o homem. Não é o que entra, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, faz esse movimento. E o que torna o homem impuro. Mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna um homem impuro. Esse trechinho que o Hamed traz, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, que os publicanos, os doutores da lei, estavam questionando Jesus sobre a importância de lavar as mãos. Eles gostavam, tinha aquela regra de lavar demais a mão para poder fazer as coisas. Tentavam se limpar apenas lavando as mãos. E Jesus fala com eles, falou: olha, vocês estão dando atenção a um ponto que está equivocado nos seus raciocínios. Você pode lavar a mão, mas se o seu coração deseja coisas não boas, não vai adiantar nada a mão limpa. Concordam? Não vai adiantar nada ficar lavando a mão, você pode usar o produto que for. Se do teu coração sempre parte um desejo, uma vontade negativa, isso não vai se tornar limpo, com esse procedimento. E aí o Hamed vai comentar esse raciocínio. Ele fala assim: os costumes de uma época refletem de tal maneira sobre os indivíduos que eles passam a vê-los primeiramente como normas sociais. Estou falando aqui de costumes, vamos falar aqui de um costume que a gente tem. A gente está dirigindo, para no sinal, e aí na hora que começa a piscar o bonequinho, a gente já começa a acelerar, não é assim? A gente não tem esse hábito, Então, em vez de esperar o sinal ficar verde, a gente arrancar, a gente costuma, principalmente a turma que está na primeira fila ali, com os carros, com as motos, começou a piscar, o pessoal já acha isso, que é o momento de arrancar. Ele está falando aqui desse costume. O normal, não é aguardar o sinal ficar verde para que todos possam ir, essa é a regra. Então ele fala isso, que a gente vai se acostumando com os outros fazendo isso e a gente acaba trazendo isso para uma norma social, um hábito social. Depois disso, esse costume vira valores morais. A gente acha que é assim porque todo mundo procede dessa forma, culminando finalmente como ordens divinas. As pessoas que estão tão equivocadas, elas falam assim: não, mas isso deve ser alguma coisa divina, porque todo mundo faz, mas ele não consegue perceber esse processo de um costume, de um hábito, e depois normatiza isso. Então, o Hamed traz essa primeira informação para nós. E aí ele fala assim também, que a liberdade de pensar e agir é um dos direitos mais sagrados do homem. Liberdade de pensar e liberdade de agir. Direitos mais sagrados do homem. E, portanto, asas poderosas para o seu adiantamento espiritual. Isso é muito interessante. Porque nós precisamos lembrar o seguinte:
nós que somos estudantes do Evangelho, que somos estudantes da doutrina espírita, a gente precisa lembrar que nós somos espíritos imortais. Consegue entender isso? É um dos pilares dos nossos saberes. Nós somos imortais. E eu não sei se vocês sabem ou prestaram atenção, mas a maioria das religiões e crenças do planeta, filosofias, elas todas falam da imortalidade da alma. Ah, Telmo, é verdade isso? Vamos refletir um pouquinho sobre essa questão. Tem algumas filosofias, religiões que falam assim: depois que você morrer, né, você vai para o céu ou inferno. Uma coisa engraçada, né? Morreu e depois vai para o céu ou para o inferno? Tem condição isso? Então eu não morri, não é? Se depois da morte eu vou para um lugar, eu não morri. Ah, não, depois que você morrer, você vai para o sono eterno. Ixi, novamente não morri, né? Porque depois desse momento da morte, eu vou ter um sono. Não morri. Ah, depois que você morrer, você vai ficar vagando. Opa, novamente, eu não morri. Ok? Então a gente começa a entender que é uma base que a gente precisa trabalhar, a questão da imortalidade da alma. Vamos continuar a nossa caminhada. E isso que o Hamed traz, a liberdade de pensar e agir, vai nos acompanhar sempre e sempre. Diga, amiguinho, como é que você chama? Lucas. Lucas, prazer. Tipo, como assim asas? Asas, no sentido de virtudes, de saberes que a gente tem. Então ele fala que a liberdade de pensar e de agir são asas, é simbólico isso, tá? Ele traz isso como um simbolismo para a gente. Então a gente precisa pensar que pensar me dá liberdade, faz com que eu conheça e imagine coisas diferentes. Então por isso que ele dá essa ideia de asas, tá? É mais simbólico. Bacana? Tá joia? De nadinha, Lucas. E aí, ele continua dizendo para nós: liberdade da qual nós, nunca deveremos abrir mão, em hipótese alguma. Liberdade nós não devemos abrir mão. Pessoas amarradas sem liberdade, por normas opressoras, mal podem respirar o ar de suas próprias ideias e mal podem se locomover para o crescimento interior, porque aspirações são anuladas, gestos são vigiados, anseios não são negados constantemente. Olha que interessante que o Hamed está falando. Porque quando ele trata da liberdade, ele está falando que se a gente é criado dentro de situações que nos inibem no pensar, no raciocinar, no procurar conhecimento, nós vamos ter uma vida dentro desse período que a gente está de muita dificuldade. Que nós não teremos a liberdade de ir e vir, nem mental. Porque as regras são tão fechadas, tão opressoras, que a gente vai tentar vivê-las, mas com aquele sentimento constante de que eu quero ter liberdade, eu quero voar, eu quero não estar dentro dessa situação opressora. Então, por isso que ele fala aqui que a liberdade é uma condição primordial para todos nós. E continua o benfeitor dizendo, abre aspas, não é o que entra na boca quem lameia o homem, mas o que sai da boca do homem. Adverte Jesus de Nazaré às criaturas de seu tempo, que se apegaram às práticas e regulamentos pré-estabelecidos pelos homens, e dos quais eles mesmos, por serem pessoas ortodoxas e intolerantes, faziam casos de consciência. Olha o que o Hamed está tentando trazer para a gente. O passado. Como as pessoas pensavam. Eles tinham uma liberdade?
O pensamento deles era deles ou eram normas pré-estabelecidas por alguém? Como é que era esse pensamento antigo? E aqui ele trata de um povo, que é o povo judeu. O povo judeu, que era um povo que veio com uma virtude sensacional, que era a do Deus único. Um povo que trouxe para nós essa ideia. Os amigos aqui que já tiveram oportunidade de ler o livro A Caminho da Luz, psicografia do Chico, obrigado Chico, ditado pelo Emmanuel, obrigado Emmanuel, lá ele conta a chegada no nosso planeta de 5 povos. Esses povos vieram de um outro planeta. Esse planeta ao qual eles foram convidados a se retirar foi porque o planeta estava caminhando para uma condição melhor e eles não atendiam mais a condição de estar lá. Então foi feito um convite, a gente não falar um outro nome, para não ser expulso da classe, eles foram convidados a se retirar. E Jesus, há muitos anos atrás, os recebeu aqui nesse planeta. E uma das características do povo judeu que veio é essa característica de ser um povo dedicado às questões espirituais e que tinha essa firmeza do Deus único. Mas eles tinham um probleminha, o orgulho. Eles achavam que por eles terem essa certeza do Deus único, todos os outros povos eram inferior a eles. E isso deu um problema. Até hoje a gente ainda tem isso. A imposição, porque eu tenho um saber, o outro não tem, eu sou melhor do que ele. E aí Jesus vem trazer uma outra informação. Qual que é a informação? Ele reafirma a questão do Deus único, mas ele informa que nós estamos todos envolvidos no mesmo processo, no mesmo projeto. Qual é o projeto que nós estamos envolvidos? De nos transformarmos em pessoas melhores, felizes, plenamente. Jesus traz isso para nós. Percebendo nós a grandeza de Deus, a grandeza do universo, a grandeza do nosso planeta, nós necessitamos nos auxiliar nas questões que temos dificuldade. E aí entra a questão da família. Porque se a gente pensar melhor, com a mente aberta, nós vamos entender que todos que residem neste planeta, encarnado ou desencarnado, são uma única família. Estar preto, estar branco, estar rico, estar pobre, estar com perna, estar sem perna, não faz a menor diferença no nosso caminhar. Todos somos irmãos, porque só há um Papai do céu. Só há um Papai do céu. E aí a gente precisa melhorar os nossos olhares e, consequentemente, os nossos saberes. Consequentemente, esse saber liberto e cheio de potência, precisamos utilizar para ter um bom relacionamento com Deus e termos um bom relacionamento conosco e com todos aqueles que caminham conosco. Isso é desafiador. Desafiador. Eu lembro de uma lição muito gostosa que está lá no livro Pensamento e Vida, psicografia do nosso querido Chico, obrigado Chico, ditado por Emmanuel também, obrigado Emmanuel, no último capítulo intitulado Amor. Nesse último capítulo, Emmanuel vai falar para a gente, dar uma dica para a gente do amor divino. Porque é engraçado, que a gente acha que ama, né?
A gente acha que ama, a gente acha que sabe amar. Mas aí o Emmanuel traz para a gente uma referência que, quando a gente lê, quando a gente vai estudando, você fala assim, não, mas isso está dando um nó na minha cabeça. Olha o que o Emmanuel fala lá nesse capítulo, número 30 do livro Pensamento e Vida. Ele fala assim, que Deus ama o verme do mesmo jeito que ele ama o arcanjo. Olha que curioso isso. Deus, o Criador, ele ama do mesmo jeito aquele verme, aquele vírus, aquela barata, aquele pernilongo, do mesmo jeito que ele ama nós que estamos reencarnados, os arcanjos, os anjos, né, os serafins, ele ama do mesmo jeito. Ele não tem diferença no seu amor. Aí a gente começa assim, não, mas como é que isso é possível? Aí para a gente ter uma ideia, a gente precisa pensar no Sol. Para a gente ter uma ideia, tá? Mais palpável. O Sol, ele beneficia uma turma e outra não? Consegue entender isso? Os raios solares, ele não vem de encontro a todos os habitantes do planeta? Todos os habitantes. Encarnado, desencarnado, vírus, barata, né, elefante, girafa, nós humanos, é para todo mundo. E é muito bacana isso, porque o Emmanuel, na hora que ele está explicando isso lá no livro, comentando isso no livro, ele fala assim, que Deus ama o diretor da penitenciária do mesmo jeito que ama todos os presos que estão lá dentro. Isso embaralha a nossa mente, porque a gente acha que Deus ama mais o diretor do que o preso, né? Nosso olhar é esse, né? Não é? A gente tem um olhar ainda dificultoso para entender esse amor que não está preso à condição, à característica da caminhada daquele ser. Deus não se prende a esse estado. Ele ama aquela criatura, aquele filho seu que ele deu, entre aspas, à luz, né? Ele ama do mesmo jeito. Gente, isso é muito bonito de entender, porque traz para a gente um outro olhar sobre o que nós entendemos por amor e o que nós entendemos por privilegiado e não privilegiado. Deus acaba com isso, porque ele nos coloca na mesma condição. Filhos imortais e que chegaremos à perfeição. Olha que bacana isso. Né? Então, a gente, olhando para qualquer cidadão de qualquer parte do mundo, ele também é imortal. Ele também vai chegar à perfeição. E ele também é amado. Isso faz uma revolução na gente. Faz uma revolução na gente. Porque a gente começa a quebrar os muros, tirar as vendas que carregávamos na nossa caminhada. E aí por isso que ele traz essa questão, o Hamed, a questão da imposição. Porque socialmente a gente acha que aquele que está como diretor, aquele que está numa posse de bens materiais, é melhor do que aquele que não tem bens. E isso vem mexer com a nossa estrutura, vem mexer com os nossos valores. E é esse o propósito de Jesus. É esse o propósito dele. Sim, João? Um companheiro lá de uma casa ele tentava chegar para esse governo, aparência física, o mesmo pode existir. Sim. Não importa o estado, né? O acessório dele, né? Isso é muito. Não. É, as virtudes, né? estava ali,
acha fora. Esse melhor enxergar que não parte mais do visual, não é mais do aparelho, né, do olho, não é mais do olho, é do coração, enxergando o outro como uma potência. Lá no Livro dos Espíritos, pergunta 132, né, que eu viro e mexo, volto nela, mas ela me dá um norte e eu gostaria de partilhar isso com vocês. Questão 132 pergunta lá, qual o objetivo da encarnação? Qual o objetivo da encarnação? Para que a gente entra nesse corpo? Para que a gente tem que... No Livro dos Espíritos, 132. Para que isso tudo? Sabe? Para que crescer, nascer? Né? Ele pergunta, para que isso? Qual que é o objetivo disso? E aí os espíritos superiores, né? Recordando, né? Quem são os espíritos superiores? Só para a gente recordar. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fênelon, Swedenborg, etc, etc. São esses os espíritos que coordenam e ditam a obra do Livro dos Espíritos. Então, toda vez que a gente pensar numa pergunta e pensar numa resposta, a gente precisa lembrar quem são as mentes que estão fazendo isso, ok? Então tá. Pergunta 132, qual o objetivo da encarnação? Né? Os benfeitores, esses que eu citei, respondem. A lei de Deus nos impõe, não tem jeito de não alcançar, é uma imposição de Deus, é um determinismo divino, nos impõe a encarnação com o objetivo de chegarmos à perfeição, à santificação, à purificação, à felicidade plena. Então isso também muda a minha cabeça, porque eu começo a entender que todo mundo, todos os filhos, nossos irmãos, também estão caminhando para essa felicidade plena, essa perfeição. E isso faz uma diferença na minha vida. Faz uma diferença. Então, ter ou não ter é secundário, porque o objetivo é ser. O objetivo é ser. Então, eu posso ter isso, posso ter aquilo, mas isso é instrumento para que eu chegue à perfeição. E sabendo usar esses instrumentos, eu vou chegar mais rápido ou vou, um passo de tartaruga. Depende do meu desejo de alcançar as questões divinas. E isso Jesus também veio nos trazer. Porque toda vez que a gente lê o Evangelho, Jesus está nos falando de coisas do futuro, coisas espirituais. E muitas das vezes a gente acha que Jesus veio resolver questões de momento, materiais. E aí Jesus sempre tenta nos tirar desse efeito social, costumes sociais, hábitos sociais. Não, mas meu pai foi assim, o meu avô foi assim, né? Minha mãe sempre fez isso, eu sempre fiz isso, fulano fez isso. Vamos usar a nossa liberdade de pensar? Isso é bom para o meu futuro? Daqui a 10 anos? Daqui a 100 anos? Daqui a 1000 anos? Daqui a 10.000 anos? Amigos, vocês já pensaram o que nós vamos estar fazendo daqui a 10.000 anos? Projeto que a gente tem que ter conosco. O que eu estarei fazendo daqui a 10.000 anos? Por quê que eu preciso pensar sobre isso? Porque nós somos imortais. Não teremos fim. Então eu fico pensando assim, não, mas a busca nossa hoje não é da saúde? Todo mundo não quer estar saúde? Nós não estamos aqui hoje no cantinho para, numa reunião de tratamento de saúde? Nós queremos ter saúde amanhã, sábado, depois de amanhã, domingo, e daqui a 10.000 anos? Nós também queremos estar saudáveis? Onde começa o nosso tratamento? Agora. Para que eu daqui a 10.000 anos, ou amanhã sábado, ou amanhã, depois de amanhã domingo, eu esteja bem, eu preciso começar o meu tratamento. Então, a ciência traz para a gente essas informações.
Por isso que a filosofia espírita traz esse tríplice aspecto: a filosofia, a ciência e a religiosidade. Então eu vou na ciência, que também são funcionários divinos, né? Os pesquisadores, os doutores, não é assim? Eles viram para a gente e falaram assim: diminui o sal, né? Diminui o açúcar. Não falam isso para a gente? Come, tem um prato colorido. Não são? Faça exercício físico. Para quê? Para que o meu sábado seja um bom sábado, para que o meu domingo seja um bom domingo e para que daqui a 10 mil anos eu esteja saudável. Então, o projeto do planeta, do universo, todo ele é voltado para a nossa saúde, para a nossa felicidade. Agora, como disse o Delano, né, no estudo anterior, nós somos rebeldes. Nós somos desobedientes. Porque nós sabemos que o cigarro, o refrigerante, sal demais, né? As bebidas alcoólicas, todo mundo sabe que faz mal. E se eu quero saúde amanhã, eu preciso evitar causar em mim as doenças. Porque sou eu que causo em mim. Porque ninguém me obriga a tomar, né, um refrigerante, uma cerveja. Não, ninguém me obriga. É uma opção minha. E eu sempre gosto de brincar, né, daquela situação da compra do supermercado. Amigos e amigas, voltando a essa reflexão. Quando nós vamos no supermercado, nós compramos saúde ou compramos doença? A gente precisa olhar o nosso carrinho de supermercado, que muitas das vezes a gente vai levar para os nossos amores em casa, não é assim? Nós não fazemos as compras para levar para as pessoas que a gente ama, e aí você compra aquele monte de gulão, salgadinho, biscoito, refrigerante, não é assim? E aí você oferta aquilo para aquela pessoa que você ama. E como é que vai ser o dia de amanhã dela? O sábado, o domingo? Consegue entender que é pela nossa mão que nós nos maltratamos, que nós nos desobedecemos, porque o nosso corpo, o nosso fígado, o nosso rins, nosso pulmão, nosso coração, ele funciona normalmente, bem. E aí eu começo a ingerir essas coisas, esses alimentos que são excelentes para o nosso paladar, e aí a gente entra no costume que o Hamed falou aqui, né? Habitualmente todo mundo bebe isso, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo, habitualmente. Mas e eu, um ser inteligente? E eu, um ser livre para comprar o que eu quiser? Eu não vou usar dessa liberdade só porque todo mundo, na hora que vai almoçar, tem que ter aquilo na mesa? Por que eu não posso ter um suco natural? Por que eu não posso tomar uma limonada cheia de propriedades saudáveis para o meu corpo? Por que eu não posso optar? Ah, não, mas é mais rápido. Não é assim que a gente pensa muitas das vezes? A gente compra pela essa praticidade, mas e o futuro, gente? Amanhã, depois da manhã, daqui a 10 mil anos? Porque nós somos o acúmulo desses hábitos. E aí o Hamed traz a lição chamada imposições, porque muitas das vezes nós aceitamos imposições de uma sociedade, hábitos de uma sociedade que está falindo. Por isso que a gente vê em Belo Horizonte muita farmácia. Vocês já pensaram nisso? Por que tem farmácia demais? A gente precisa pensar nisso. É uma coisa que está estatelada na nossa casa. Por que tem tanto iFood, tem tanto loja disso? Por quê? Porque você sai de você se alimenta ali, depois você tem que passar na farmácia. Depois você tem que ir para o hospital. Depois você consegue perceber que a gente está vivendo um costume de se adoecer? A gente se adoece. E a sociedade, ela avaliza isso com um cartaz bonito da Unimed, né? Que fala assim: nós pensamos em você. Olha que lindo, né? Meigo, né? O que eles estão querendo? Pagar o plano de saúde, a gente lá na cama, né? Não é aí que eles pensam na gente, né? Assim, oh, mas peraí, isso não é saúde. Isso não é pensar em mim.
Isso não é cuidar do irmão, cuidar da família. Não, não é esse o projeto. O projeto é trazer às pessoas uma reflexão sobre o que eu estou pensando, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, o que está entrando e o que está saindo da minha boca. A filosofia traz esse projeto. A filosofia espírita traz esse projeto de fazer com que nós sejamos críticos. Viu, gente? Jesus o tempo todo criticou. Então, o bom cristão, ele critica a realidade e ele, pela sua consciência desperta, ele decide, eu quero comprar isso ou quero comprar aquilo. Eu quero ter infelicidade, insatisfação amanhã ou eu quero ter felicidade e satisfação amanhã. Porque Papai do Céu é tão bom, né, gente? Eu gosto disso, porque ele põe na nossa mão. Ele não obriga ninguém a comer. Ele põe, oferta. Né? A gente chega no supermercado, lá não tem aquelas gôndolas repletas, e a gente precisa ter a inteligência desperta, a lucidez do que é que a gente está utilizando para o nosso dia a dia. Vamos voltar ao nosso texto, né? E o Hamed continua dizendo assim: as pessoas de bem, no início do século, declaravam que os senhores dignos e respeitáveis deveriam somente sair à rua de chapéu, paletó e gravata, bem como as honradas senhoras de forma alguma andariam desacompanhadas da família, devendo vestir também toda uma toalete impecável com imprescindíveis luvas, chapéus, leques e lenços perfumados, como elementos de bem se compor das elites da época. Olha que interessante, né? A gente vai olhando a história e vai percebendo, né? Costumes e hábitos sociais que naquela época, se você não cumprisse, ai, né? Uma pessoa de má família, não era? A gente não pensava isso? A pessoa, né, complicada na vida, era esse o rótulo que se passava por não seguir esses costumes. No tempo de Jesus, diz Hamed, não poderia ser diferente, há 2000 anos atrás. Ele, vivendo entre criaturas radicais, fanáticas pelas crenças religiosas do passado, que cultuavam normas e regras dadas pelos antigos profetas, haveria de não ser compreendido por sua postura de relacionamento livre de preconceitos e por ensinar sempre novos aspectos de ver e sentir a vida. Gente, Jesus era revolucionário, vocês não acham, não? Ele era revolucionário. Por isso que o pessoal não deu conta. Ele veio trazer o pensamento, a reflexão sobre aquela realidade. E ele está fazendo a mesma coisa hoje, para nós que temos o Cristo Jesus como nosso guia e modelo. Revolucionário. Ele traz para a gente essa proposta de não segue a multidão, não. Pense por você. Raciocine sobre como é que está a sua vida. Você está dodói? Você está passando mal? Observe o que fez ontem, anteontem, para você ver os efeitos de hoje. A causa existe e é, muitas das vezes, realizadas pelas nossas escolhas e pelas nossas próprias mãos. E Jesus está propondo isso. Por favor, né? Jesus pedindo, né? Por favor, pense sobre a sua caminhada. Eu acho isso tão gostoso, sabe, gente? Porque não é uma proposta de engessar, é uma proposta de deixar a gente livre. Livre para escolher com os nossos conhecimentos. Olha que interessante! Eu preciso buscar saber para tomar uma decisão. Não é simplesmente ficar reagindo. Porque reagir é aquela pessoa que não analisa a cena. A pessoa que vai no ímpeto, sem parar para refletir, ele está simplesmente deixando seus instintos ainda mal
controlados, aflorar. Eu lembro, né, da passagem de Jesus com a mulher adúltera, né? Uma passagem muito bonita, que Jesus estava com seus discípulos junto a uma praça e os doutores da lei trazem uma mulher pega em flagrante adultério, né? Interessante, né, que eles só pegaram ela no flagrante adultério, né? O rapaz que estava lá, ele estava fora do flagrante, né? Mas tudo bem, né? Faz parte da história. Trouxe a mulher e pergunta para Jesus: mestre, a lei de Moisés fala que a mulher pega nessa situação, ela deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? E aí vocês vão lembrar que Jesus, nesse momento, ele se agacha. Toda vez que a gente pensar nessa imagem, lembremos que agachar é se aproximar do chão, da matéria, né? Então Jesus se agacha, e lá no texto bíblico, o evangelista fala que ele escreve no chão. E aí eles insistem com ele. Olha só, reparem que Jesus deu um time entre a cena proposta e a resposta dele. Ele não reage. Ele primeiro para, olha a cena, né? Agacha, eles repetem a pergunta: mestre, e tu o que dizes? Aí ele levanta. Lembremos que esse movimento de levantar é se aproximar das coisas divinas, né? Se verticalizar, buscar as coisas que estão no alto, que são de Deus, e ele fazendo esse movimento, ele dá uma resposta. Não é nem um sim, não é nem um não. Qual é a resposta de Jesus? Pensem vocês. Reflitam vocês. Qual que é a frase que ele usa? Olha só, ele pede para a gente pensar. Aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, raciocine sobre a cena. Não é isso? Não é? Mas isso era um costume da época, gente. Isso era normal naquela sociedade. Normal. E Jesus veio e falou assim: pensa nisso. Para reflexão é essa. Gente, esse é o chamado de Deus, nosso Pai, de Jesus, para nós, todo minuto de nossa vida. Nós podemos falar que fulano ou beltrano está errado? Nós temos sabedoria. Teve um companheiro que falou assim: alguém que tem procuração de Deus para julgar? Né? Alguém tem procuração de Deus para falar: você está errado, você está certo? Jesus não fez isso. Olha que bacana isso, né? Sabe, isso que eu sou apaixonado com a ciência espírita, com o espiritismo, é por causa disso. Ela me propõe, antes do texto, a reflexão. É isso que é bacana. Fala assim: olha, Thelmo, você pode tudo. Você pode beber, você pode fumar, você pode fazer o que você quiser. Mas deixa eu te contar uma coisa. Tenho amanhã. Tenho amanhã. E aí acaba esse medinho. Sabe? Esse medinho. Ai, o que será no futuro? O que eu fizer hoje? A resposta é simples. Ah, como será o meu amanhã, né? De acordo com o que eu estou fazendo hoje. Se a gente... Sou instrumento do meu futuro. Isso é o gostoso, isso é o legal, sabe? Isso é que impulsiona a gente a ter uma vida saudável. Sim, João? Nossas dificuldades, nossos problemas, em parte deles é tão perfeito. Não é? Um na ponta do outro, sempre tem 4 me apontando. Diga, João. Dependendo da colocação, causando impacto. Sim. Eu tive uma situação que duas pessoas estavam conversando. Não sei fazer isso. Não é mesmo? Dois estavam conversando e eles se deixaram a mim. O doente necessita de médico, não é? Aí o jogo botou.
Não, ele é só pensador, né? Sabe? Isso é muito interessante, sabe por quê? Porque quando a gente pensa fora da caixinha do outro, as pessoas assustam. As pessoas assustam. Gente, a vida não é composta de sim, não. Tem hora que talvez, tem hora que tem hora que a gente pode falar assim para o outro, numa resposta. Posso pensar sobre o assunto? Também. Eu não preciso responder naquele momento. Eu preciso, né, muitas das vezes, usar a sabedoria do Cristo. Peraí, deixa eu refletir sobre isso. Posso te responder depois? Nós não temos que, muitas das vezes, fazer aquilo no calor daquela emoção. Tem hora que eu preciso de uma noite de sono, né? Aquele silêncio, ruminar, né? Aquela ideia, considerar um monte de situação. Como é que eu devo agir com fulano? Como é que eu devo agir com Beltrano? Como é que eu devo agir comigo? Como é que o Cristo, né, me orienta nisso? Solicitar ao nosso anjo da guarda, né, durante o nosso sono. Amigo, me dá uma luz aí durante o meu sono, né, sobre a questão tal. Gente, a gente deve fazer isso. Sabiam disso? À noite, quando vamos dormir, né, faz uma prece e pede ao anjo da guarda. Fala, olha, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Será que durante o sono você podia me dar as opções? Resposta eles não dão, não, né? Nem sim, nem não, né? Eles dão opções para a gente refletir, porque a decisão é nossa. Eles nos orientam, né? Então, de manhã, muitas das vezes a gente acorda e fala assim, já sei o que eu tenho que fazer. Né? Por quê? Você teve uma noite boa, um diálogo com esse benfeitor, e na análise daquela situação, você mesmo, né, bate o martelo sobre... Eu posso errar. Eu posso errar depois desse processo todo, mas foi um equívoco raciocinado, sem a intenção de prejudicar. A gente pode acontecer, e acontece muitas das vezes, mas a gente vai aprimorando a forma de raciocinar. Eu acho isso sensacional. Aprimorar a forma como eu estou andando. E aí o Hamed fala para nós, né? O mestre tinha senso de alma, ou seja, bom senso, porque usava sua sensibilidade e lógica para orientar a si mesmo e aos outros, que lhe escutavam as lições de sabedoria, pois era contrário à superstição e à hipocrisia dos que honravam com os lábios, mas não com o coração. Eu marquei uma lição aqui na nossa querida Bíblia, Mateus 15, que é o capítulo que o Hamed traz o trecho. Ele fala assim, olha aqui, lá no versículo 8, Jesus, no 7, ele fala assim, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, : este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha que interessante, né? Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Não é assim? Então, chama atenção, olha só que interessante, né? A sensibilidade das palavras de Jesus. Ele está falando, não sejamos cegos. Não siga aquele que não raciocina. Por que você está indo para a direita? Porque está todo mundo indo. Por que você está de preto, de branco, de amarelo, de azul? Por quê? Porque está todo mundo com isso. Mas peraí, não tem um motivo, não? Por que todo mundo compra isso? Por que todo mundo compra aquilo? Por que eu estou calçado isso? Por que eu estou vestido isso? Por que eu estou dirigindo isso? Por quê? São as provocações do Cristo para que nós tenhamos um futuro melhor, hein, gente? Não esqueçamos disso. As provocações de Jesus é para o futuro, como estaremos lá. E aí continua o Hamed. O que é moral ou imoral é relativo, em se tratando de costumes e regras sociais. Porque em cada tempo, em cada era e em cada povo, mudam-se as leis sociais, mudam-se os valores, muda-se a moral social. Então,
que ele está chamando a atenção? Atenção para o nosso tempo. Porque os costumes, os hábitos que a gente muitas das vezes chama de moral ou imoral, brevemente irá se transformar. Porque isso é outra coisa que a gente precisa aprender. Todas as leis humanas, todos os nossos entendimentos, gente, eles vão se transformando até se igualar ao pensamento divino. Ok? Tudo que a gente acha que é certo ou errado, ele vai ter esse processo natural, que é da nossa consciência, de se encontrar com o projeto divino. Né? No entanto, a moral ao qual se reportava o Cristo de Deus não era aquela estabelecida pelos padrões imperfeitos do conhecimento humano, nem a que faz comparações do que é adequado ou inadequado, nem a que faz estatística e rotula coisas e pessoas. Não é essa moral que o Cristo traz. Entende-se que nossa alma tem sua própria história de vida, que somos totalmente individualizados por termos sido expostos a diversos estímulos e experiências diferentes ao longo da nossa jornada, na multiplicidade das vidas, e, portanto, devemos ser vistos de conformidade com a nossa vida interior. Gente, isso é muito legal, sabe por quê? Porque a gente quer ser igual a alguém. Mas isso é impossível. Porque o jeito que a gente caminha é particular. A gente vê isso muito, né, nos casais, né? Eu, quando estive casado, isso era muito claro. A esposa traz todo um costume, toda uma bagagem. Eu trago todo o meu costume, toda a minha bagagem. Aí a gente põe dois com costumes diferentes dentro do mesmo barraco, né? Naquilo tudo. E aí, quer que ele quer que seja assim, ela quer que seja assim. E eles não estão errados. Não estão errados. Por quê? Eles trazem isso aqui, trazem isso daqui. Mas eles precisam, nós precisamos aprender a relacionar, pegar o que é bom daqui, pegar o que é bom daqui e tentar caminhar juntos, sempre permeados pelo respeito à individualidade do outro. Sim, João? Porque livro evolucional. Sim. Só lembrando, esse livro Renovando Atitudes. Sim, renovando atitudes. Né? Então isso é muito legal a gente perceber, que a gente não pode desconsiderar isso. Gente, eu lembro de um caso muito saboroso, né? Tinha um sobrinho meu que foi lá em casa, ele passou uns dias lá em casa e ele foi comer banana. Não esqueço disso, é muito gostoso lembrar disso. Foi comer banana. E aí ele pegou, descascou a banana, pegou a casca, jogou fora, pegou a banana e foi comer. Eu olhei aquilo e pensei, mas que é isso? Gente, se alguém faz isso, tá? Desculpa. Mas eu achei isso muito estranho. Olha só, no meu entender, a casca da banana não é para proteger a fruta, de você não ter o contato e tudo e tal. Ele fazia exatamente o contrário. Ele tirava a casca, jogava a taça, pegava a banana e comia. Eu olhava aquilo e falei, mas que mania esquisita, né? Pô, fulano, a casca é para isso, né? Comentava com ele assim. Aí, gente, eu fui na casa da minha prima. Ela foi comer banana. Como é que ela come? Igual a ele. Consegue entender? O filho aprendeu com a mãe e para ele aquilo era normal. O estranho era eu pegando a banana e comendo a banana daquele jeito. E a gente começa a ver que são costumes de cada família, de cada casa, de cada individualidade. Porque provavelmente ela aprendeu isso com outro, ouviu outro, e ela vai perpetuando isso. Né? Então, não estou falando que eu estou certo, nem que ela está errada. Né? Eu estou falando que a gente precisa refletir sobre essa postura, né? Que a gente precisa... Sim, Vinícius? Como é que você acha que vai estar evoluindo o espiritismo daqui a uns 200 anos? Essa é verdade? Pois é, quando a gente pensa nisso, a gente precisa pensar nas leis divinas. O espiritismo, ele está trazendo para a gente algumas dicas da lei divina. E a gente sabe que nós vamos ajustando essa ciência espírita. Porque se a gente pensar, gente, em 1857,
quando traz o Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, ele tinha 503 perguntas. A segunda edição, 1860, ele já vem com 1019. E aí começa a vir, né, Livro dos Médiuns, Evangelho, começa, entende, Vinícius? Que isso vai se propagando, aí chega, aparece um Chico aqui em Pedro Leopoldo, e traz 400 livros, que vai explicar como é que é muita coisa do Livro dos Espíritos. Então a gente começa a entender que existe um progresso até nesse espiritismo que a gente busca entender. Não há, né, nada, graças a Deus, nada empacotado na obra divina. Sempre esse processo evolutivo. Então vamos finalizar aqui. Ele fala assim, o Hamed, ele, Jesus, sabia que grande parte do nosso sofrimento ou conflitos internos provinham do fato de nos considerarmos errados, por não estarmos dentro dos moldes convencionados pela sociedade em que vivemos. Matar será sempre moral perante as leis divinas, apesar de que, dentro dos padrões da moral social, matar na guerra é motivo de condecorações com medalhas e honrarias. Não é verdade? Fulano foi para a guerra, matou, volta para cá como um herói. Mas espera aí, aonde na lei divina está falando de guerra? Está falando que você tem autorização para matar, tirar a vida do outro. Mas moralmente a gente acha que está certo a guerra. Não. A lei divina é uma lei de amor, respeito. Ninguém deve beliscar o outro, sabe, gente? Né? É umas coisas assim que a gente começa a aprender, né? Pegando carona aqui, viu, menino? Então a gente começa a aprender que pode ser normal para alguns, mas na visão divina, em hipótese alguma, deveremos ofender o outro. Então, qualquer guerra não é bom para nenhum dos lados. Nenhum dos lados. Eu lembro de uma passagem de Jesus. Jesus estava sendo entregue, né? Estava no horto. E aí Judas vem dar um beijo no rosto de Jesus. Jesus pergunta, é com um beijo que me entregas? E aí Pedro vai tentar salvar Jesus, né? Tira a espada, corta a orelha. Jesus passa um pito. Não sei se vocês conhecem esse termo, mas dá uma corrigenda de Pedro. Pedro, quem usa a espada, com ela será machucado. Embainha a tua espada. Gente, isso para mim é uma aula viva de como devo proceder nas relações conflituosas. Nunca com arma nenhuma. E Jesus se entrega. Lembremos disso. Ele avisou para todo mundo. Falou, olha, o Filho do Homem passará por isso, 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 isso e isso. Isso também ensina para a gente outra coisa. Quando nós nascemos, nós viemos com um projeto reencarnatório. Jesus deixa isso bem claro. Eu serei entregue, eles vão judiar de mim, eles vão fazer isso, mas no terceiro dia eu vou voltar. Não foi o que aconteceu? Não foi o que aconteceu? Ele voltou. Isso mostra para a gente a imortalidade da alma. Ah, Thelma, mas isso é o Cristo. Gente, a regra divina é para todos os filhos. Não tem exceção. Por isso que Jesus fala assim, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, ele está falando isso, a gente vai duvidar? Então, o conhecimento, os saberes são para todos. A usabilidade é de cada mente, de cada entendimento. E aí o Hamed finaliza assim, dessa forma, olha que bonito, gente, dessa forma, analisemos, raciocinando com discernimento, a que moral nós estamos nos prendendo. Olha só, isso aqui dá para a gente pensar uns 200 anos. A que moral nós estamos nos prendendo? As das leis passageiras,
da elite de uma época ou das leis eternas e verdadeiras de todos os tempos? De hoje, de amanhã, daqui a 1000 anos, daqui a 10.000 anos. A qual estamos nos prendendo? Pesquisemos, diz o benfeitor Hamed, atentamente os alicerces de nossa conduta moral. Novamente, né? Olhar para dentro da gente, né? O que me motiva a fazer as coisas? Olhar para os meus alicerces, as minhas bases de vida. Esses alicerces, podem ser os frutos de nossa dor. Se eles estão equivocados, podem ser o fruto de nossa dor, por permanecermos presos ao conflito de lavarmos ou não as mãos. Ou podem ser as raízes de nossa felicidade. E essa é a parte que a gente quer deixar para os amigos. Que os nossos alicerces, os nossos saberes sejam a base da nossa felicidade. Por seguirmos Jesus, escutando a voz do nosso coração. Né? É até poético isso, né? Buscarmos a felicidade. Gente, é tão fácil ser feliz. É tão fácil. Facílimo. Porque a felicidade, ela brota daqui para fora. A felicidade não está lá fora, não. A felicidade está aqui dentro. Lá fora está a alegria. Felicidade é daqui. Felicidade daqui para fora. Alegria de fora para cá. Tem hora que eu estou feliz, e não estou alegre. Então eu preciso atentar para essas duas palavrinhas. O que eu quero na vida? Felicidade ou eu quero alegrias? As duas são possíveis. Mas quando vem primeiro a felicidade, as alegrias também serão sempre presentes em nossa vida. Agradecemos, a atenção de todo mundo. Jesus abençoa nós, a nossa caminhada, que a gente tenha uma ótima caminhada. Amém.